O Charla agora é super! Superbet, nova parceira do Charla Podcast. Confira que aqui é super. Pra emendar o papo em relação a isso que o Betão falou, eu queria falar uma parada aqui em relação ao jogo do Flamengo. Porque, assim, eu acho, cara, que o técnico, ele vai até... E isso também pode emendar até em assunto sobre o Renato Paiva no Botafogo, por exemplo. Ou outras coisas que eu brigo contigo no Vasco, por exemplo. Cara, a galera aqui no Brasil foi levada a entender que se o time dele não ganha, a culpa é do técnico. A gente tá nessa cultura bizarra, mano. Por isso que não tem técnico. Eu acho, técnico mas não tem casos chuta e casos. pro gol, Mas tá ligado? tem casos e não, casos. não, tudo bem. Se o Juninho... Uma equipe não treinada. Se o Flamengo, Casos e casos. se o Flamengo sai tocando... O Flamengo não é esse caso. Se o Flamengo sai tocando da área dele, com opções de passe e tal, um time estruturado, organizado, a bola chega no pé do Juninho, condições de ele sair na cara do gol, e o Juninho não cava, a culpa não é do Felipe. Não, pô. Ele tá A culpa é do proporcionando Juninho, o porra. Juninho chegar lá livre e fazer o gol, é isso. Pô. Então, assim, se o Arrascaeta perde o gol que perdeu ontem, a culpa é do Arrascaeta. Não é do... O técnico, ele vai organizar a equipe e dar opções para que os jogadores consigam controlar o jogo e definir as jogadas. É um jogo desorganizado do Felipe Luiz. Do segundo tempo. Eu achei desorganizado depois. Tinha muito espaço pro Pô, no primeiro tempo não eu achei dá pro que... time ruim ter tanto espaço assim, Cara, gente. eu vi mais erros 80% individuais. 80% de posse. E aí, quando pegava a bola, tava aberto demais o time. Mas ali no time tempo eu achei ruim, o pô. Flamengo de sempre. Mas aí você não tá falando das jogadas do Angulo? Agora no segundo A maioria é tempo, no sim. segundo tempo. E outra, dentro no disso primeiro que o achei Beto disfarçado falou também. do jogador reserva que ganhou 1 milhão. De fato, é inflacionário, porque a gente tá produzindo atacante que não sabe finalizar. E que todo mundo fala que são atacantes do cacete. Os caras não sabem fazer gol, Não, mano. e ontem a impressão aí- que eu tive... Os caras não sabem fazer Não, gol, a impressão cara. que eu tive, incluindo exatamente o que o Matheus falou aqui na semana passada, é que, tipo assim, tem torcedor do Flamengo que parece estar esperando provar um ponto. O Flamengo ontem perdeu pra provar o ponto que o Felipe Luiz não é um bom técnico, que a culpa que ele Aí é eu acho professor loucura Pardal, que ele tá Aí errando questionar a tudo, passagem que botar dele, 3 pô, aí eu- reservas no Não, Eu não, achei ontem o jogo 3 ruim do reservas Felipe contra o Central Luiz. Corba Mas é aí absurdo. questionar a passagem dele, eu acho Não, Pra muita tem gente ele gente virou. que Pra tá muita gente ele esperando virou esse ontem. momento, pô. Ele virou ontem inexperiente. Não, já virou professor Pardal contra o Vitória, pô. Isso. E o empate contra o Internacional era absurdo. Mas Um eu dos acho melhores que, times do mas eu Brasil acho que foi nesse empatar caso, em casa é absurdo. Me parece pô. que o Felipe é um cara muito preparado pra isso. Você vê, cara, ele na coletiva, ele não... Não, ele não vai pro ele não embate. Sim. Ele sabe muito bem. Ele falou lá 2 vezes. A culpa é minha, eu sou o culpado de tudo, porque eu sou comandante, me deram a cadeira, a caneta, e eu não divido com ninguém, então a culpa é minha. Se eu tivesse, do meu planejamento, tivesse constando pra poupar 11... Gente, eu botaria um time com 11 e te garanto que todos vocês iam me cobrar vitória. Porque é o fato. E tá Se ele certo, tem um pô. elenco, mas é o elenco melhor da América... Ele tem que usar o Se elenco, ele botar ali gente. 11 jogadores no banco pra ganhar do Central Córdoba, não é desculpa. A gente vai ter jogo toda quarta e domingo até o Exato. Mundial. Não tem condição de você não poupar algum jogador. lógico, tu não é maluco. E vamos combinar que é muito... O Central Córdoba é muito mais fácil que o Grêmio, pô. Não é? É muito mais fácil. Se é pra poupar, era ontem, pô. Se existe um planejamento, que o cara fala assim, ó, tem 3 caras aqui que tá vindo numa sequência muito grande. Em qualquer time do Brasil, Palmeiras, Galo, no momento Renato Grêmio vai- no sábado. Renato vai e com o time inteiro Córdoba reserva hoje. Vamos tirar esses 3 aqui. E Renato- a base do time vai O continuar. Renato não vai com 1 ou 2, não. O Renato vai com o time inteiro reserva hoje. E aí, mas dentro disso, eu acho que a gente tem que direcionar as críticas assim. Não é porque o seu time perdeu, e eu acho que ontem o Felipe tem responsabilidade. Acho, mas não acho que ele é o principal responsável. Se os jogadores fizessem os gols que tiveram a oportunidade pra fazer, o Flamengo tinha saído com uma vitória fácil do Maracanã ontem. Porque ontem foram os jogadores que não fizeram, os 2 gols do Flamengo, o Léo Pereira erra, pô. Eu Exatamente. achei ontem um jogo, assim, um massacre desse Flamengo aí ganharia fácil. Poderia ganhar de 3-1. O outro time Pô, perdeu. 2 a 0, Gente, perdeu gol pra caralho. Outro time também no segundo tempo, Cantarelli. Mas não chegou a Mas ser. aí, Mas no não foi- segundo, mas é, não foi- virou então não é desespero. assim, Não pô. teve chance, sim. Teve Vambora. uma defesa do... Pô, uma não defesa. teve primeiro porque a tempo, o decisão Flamengo tava errada, na área, gente. então. É só por decisão errada do cara. O Flamengo Era só também. tocar. Então, bom, mas não é um jogo que se o Flamengo quisesse, tinha decidido o jogo ontem, não, pô. Mas É o isso. Fio, Ah, é eu porque... acho, Mas é acho que no que primeiro jogou Porque tempo Não, muda, bem Fio. fácil, Eu acho que jogou bem muda. melhor. Tanto como mudou o gol dos caras, mudou o Flamengo. Se o Flamengo faz 3 Não, gols... o motivo, muda. eu não tô debatendo o motivo. Tu acha que eles teriam aquele mas ímpeto? o jogo não Você foi acha que isso, se o pô. Flamengo Posso comparar? encaçava 3 bolas e eles fizeram do pênalti, Pô, 3 a 1, mas aí eles vão estar indo pra mas cima? ele não encaça apoio. O jogo, Então. eu tô avaliando o jogo que eu vi. O jogo que eu vi, os 2 times tiveram Por chance. isso que eu acho que o gol condiciona muito. O gol deles condicionou. O Flamengo ficou
funciona. nervoso, afobado. Quer ver? Vou falar, isso, vou o falar. O Flamengo essa. finalizou 10 vezes no primeiro tempo. Fala uma parada que depois eu vou falar de novo na parte do Botafogo, mas só pra entender o meu 79% de raciocínio. posse de bola. O Ineficiência. Renato Paiva contra o Botafogo estava empatando em 0x0 contra o Carabobo. Vexame absurdo. Vai sair com 0x0, fudeu. Já tinha perdido o primeiro jogo. Não, a galera tava no time pescoço, venezuelano, fudeu. O Renato vai, tira o Marlon Freitas, capitão do time, ídolo da torcida, tá no bandeirão, e bota o Patrick de Paula. Na hora da alteração, o torcedor botafoguense pode... Pô, o cara que apoiou essa alteração aí não existe. Ele não existe. Eu tava no estádio narrando, não existe. Na hora que entra o cara, porque ele não gosta do PK e ele gosta do Marlon Freitas. Mas o técnico tem que agir, né? Tem que fazer alguma coisa. Beleza. Entra o Patrick de Paula. Qual foi a história do jogo pós-jogo que aconteceu? Vitória. Patrick de Paula Entrou, recuperado. Bateu falta. Nutricionalmente, o trabalho. O Renato Paiva do sei com o quê, Leiria, do cara que faz uma temporada espetacular e tudo mais, porque ele acertou uma falta. Jogador útil. Se ele não acerta a porra da falta, Porra, o mundo desaba. o mundo estava desabado porque o Renato Paiva tirou o Marlon Freitas e botou o PK, porra. Então, assim, a gente analisa hoje, e eu acho que quem é da imprensa tem que ter esse cuidado, assim. Falar depois é muito mole, mano. De você olhar assim, porra, isso deu certo. Óbvio que deu certo, o Botafogo ganhou o jogo. Deu certo. Agora, o cara tá tomando se o PK pega a mão na bola e isola, poderia acontecer, é o detalhe. Aí o cara é um bosta. Não é assim, mano. Cara, Então sabe- eu acho isso. Ontem, o que eu vi de jogo, eu vi o Flamengo perdendo oportunidades. Eu vi Juninho perdendo o gol que não pode perder. Juninho é um cara que é útil, mas não parece ser esse goleador Não que é o Flamengo goleador. precisa. Arrascaeta. Não é o goleador. O Arrascaeta muito abaixo Bruno ontem. Henrique ontem eu achei também. Aliás, o Arrascaeta, Mal, muito mal. além de perder Errando gol, o tudo. Arrascaeta mal no jogo. Muito abaixo. O Bruno ontem. Henrique muito mal. O De La Cruz jogou até bem. Jogou bem, eu jogou achei bem. que ok. E assim, no meio dessa loucura toda, assim... Tem a decisão que parece ser uma decisão institucional. O Arrascaeta ontem deu uma declaração que é o seguinte: chegou até nós que o brasileiro é a prioridade. Mas Felipe Luiz desmentiu isso. É, né? Felipe Luiz Não, o Felipe Luiz Mas o disse Arrascaeta que falou coletivo. isso, não É, falou? o Felipe Luiz falou assim, o que eu disse é que nos outros anos, era muito claro como o Flamengo largava o brasileiro, e esse ano não vai largar. Agora, lógico que o brasileiro é uma prioridade, a Libertadores também é uma prioridade. Esse momento foi uma coisa olhada É o pelo principal adversário. torneio do... Desculpa, se você for nos dois, na minha visão, tá? O principal torneio do continente é o principal torneio do continente. É, mas a torcida do Mas- Flamengo tava enchendo o saco, Gente, falando que o Flamengo mas- não ganhava o mas é porque, brasileiro. assim, Há muitos anos ele que não- abandonava o brasileiro. Porque a torcida Mas, do Flamengo, eu acho que vai mas ganhar era todos, muito cara. melhor porque que hoje poupar em dia- ontem, Cantarelli, do que poupar contra o Grêmio, pô. Era muito melhor que melhor, poupar é ontem do que melhor. contra o Cara, Grêmio. Qual é, meu parceiro? Curtiu esse corte que você acabou de ver? Então se inscreva no Charla pra dar uma moral pro melhor podcast de esportes do Brasil. Tamo junto.